Vamos começar o programa com as informações do Coritiba. Coritiba que sofreu uma goleada para o Vasco da Gama lá no Rio de Janeiro. Torcida foi protestar em frente ao CT. Agora o Coritiba já se prepara para a partida contra o São Paulo. E no Sub-20, o Coritiba venceu o Clássico Atletiba e garantiu a vaga aí na final do Campeonato Paranaense da categoria. Nicolas França. Olá, Osmar Antônio. Só aumenta a pressão sobre o elenco Coxa Branca, que faz péssima campanha no Campeonato Brasileiro. Até agora apenas 14 pontos conquistados na lanterna da competição e vindo de 7 derrotas seguidas. A última delas, o resultado vexatório da última quinta-feira em São Januário, goleada de 5-1 para o Vasco. O Coritiba que não vem conseguindo nem competir com seus adversários. Na última rodada vem se entregando muito facilmente e por isso caindo cada vez mais na tabela do Brasileirão, já numa situação praticamente irreversível na luta contra o rebaixamento, tendo também de conviver com protestos que vão voltando dos torcedores. Já percebemos isso na arquibancada do Couto Pereira durante o segundo tempo, especialmente da derrota de 4-2 para o Bahia, com a torcida até ironizando o time que não demonstrava força para reagir. Na chegada da equipe sexta-feira pela manhã, após a goleada para o Vasco, torcedores que passavam pelo aeroporto também fizeram seus protestos, mas eles foram mais veementes na manhã de sábado, com dezenas de membros de torcidas organizadas na porta do CT da Graciosa, ali cercando os carros. Pelas imagens divulgadas pela Império Alviverde, que é a principal torcida organizada do clube, deu para ver que pelo menos o zagueiro Kusevich, que é capitão da equipe, e também o head esportivo Arthur Moraes pararam para conversar com os torcedores, especialmente em cima do Arthur Moraes. A cobrança foi muito forte, inclusive o nome dele também estava inscrito em faixas ali do protesto, assim como do CEO, o Carlos Amodeu, também do presidente da instituição, o Glenn Stenger, que capitaneou o processo da venda da SAF para a Tricorp, empresa de investimentos que indicou o Carlos Amodeu e o Arthur Moraes, eles que estão trabalhando mais diretamente no dia a dia do clube, ali desde as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Em meio a tudo isso, o técnico Thiago Kozlowski começou a preparação para o jogo de quarta-feira contra o São Paulo, no Morumbi. Uma partida atrasada, o Coritiba tinha ela como um grande trunfo, antes especialmente dos confrontos diretos com Bahia e Vasco, que precisava e pensava em pontuar para depois tentar aproveitar essa partida a mais em relação aos adversários e aí ver como é que ficaria a diferença em relação à zona de rebaixamento, mas a situação se complicou ainda mais com as duas derrotas para Bahia e para Vasco. Agora só vencendo o São Paulo para ainda tentar alimentar alguma possibilidade de reação, inclusive tentar reagir psicologicamente para a sequência do Campeonato Brasileiro no final de semana, independentemente do resultado em São Paulo. Tem um jogo importante que é o Clássico Atletiba, no Couto Pereira. Para o jogo com o Tricolor Paulista, que agora se sabe é o campeão da Copa do Brasil, depois do empate ontem com o Flamengo no Morumbi, mesmo palco do jogo de quarta-feira contra o Coritiba. O São Paulo, que agora não almeja mais nada no Brasileirão, só vai ter que conquistar uma pontuação ali para ficar tranquilo, não correr nenhum risco de rebaixamento. Pensando nesse jogo, o técnico Thiago Kozlowski não vai contar com o zagueiro Kusevich, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A maior probabilidade é que o Henrique seja o substituto. Ele espera a volta do Bruno Gomes, meio-campista que estava lesionado, por isso não enfrentou o Vasco, vem num processo de recuperação e tem chances de voltar à equipe. Mas, devido ao péssimo rendimento que teve o Coritiba lá contra o Vasco, ainda é provável que tenhamos algumas outras mudanças na escalação. E se o time profissional vai muito mal, o mesmo não se pode dizer da equipe sub-20, que voltou a vencer o Atlético sábado no CT do Caju e garantiu a classificação para a decisão do Campeonato Paranaense da categoria. Havia vencido por 2-0 no Couto Pereira na semana anterior, jogava por um resultado de empate ou até podia perder por 1-0, mas ganhou de virada. Gols marcados pelo Juan Assis e pelo Diogo Batista. Eles que já fizeram parte do elenco profissional nesta temporada voltaram para reforçar a equipe sub-20 nestes momentos decisivos do estadual da categoria. Além deles, o Jean Pedroso, que também faz parte do elenco principal, vinha se recuperando de uma lesão, também foi escalado, assim como o atacante Caio César, convocado inclusive no final da semana passada
para a seleção brasileira que vai disputar os Jogos Pan-Americanos, tá com moral, e também reforçou a equipe sub-20 alviverde, assim como o goleiro Pedro Morisco, né, que vinha participando de toda a campanha, mas treinando com os profissionais, inclusive foi levado lá para o Rio de Janeiro para ser o reserva do Gabriel no jogo contra o Vasco. Voltou de viagem, já foi integrado e aí participou mais uma vez com uma atuação importante nessa vitória por 2-1 de virada no Clássico Atletiba, que colocou o Coxa na decisão do campeonato, na qual ele busca o seu segundo título seguido. Osmar. Obrigado, Nicolas França. Ó, eu não entendo, seguramente, tem coisas que eu não entendo. Você não vê uma entrevista do Arthur Moraes, que comanda o futebol, você não vê uma entrevista do Amodeu, quase que eu falei Amoedo, não, do Amodeu. Cadê esse pessoal que comanda o Coritiba e que contrataram mal, que é uma barbaridade? Eu acho assim, a cada dia que passa, a cada rodada que a gente vê, comprova-se tudo que o Zago falou. Se ele falou de forma equivocada, se ele extrapolou aquela questão de você ferir, né, digamos assim, uma certa confiança que os jogadores devem ter no seu treinador e vice-versa, mas está se comprovando. A gente falava a questão de semanas que uma reação do Coritiba, ela só seria viável passando por bons resultados diante do Bahia e diante do Vasco e de um encaixe que teria que acontecer assim, da noite para o dia, como uma varinha mágica, né? Dos novos reforços. Isso não aconteceu. O Coritiba passou o mico, levou uma goleada e 5 ficou barato para o Vasco. E foi o Vasco da Gama, né? Que está num processo de recuperação, mas que está na mesma briga do Coritiba. E o Coritiba foi simplesmente atropelado. 5 e ficou barato. Ao natural, né? Ao natural. Então, agora, eu não vejo nenhuma possibilidade hoje. Não vejo, sinceramente, para mim o Coritiba já caiu. Marcelo Ortiz, no meu modo de ver, podem discordar de mim, você que está em casa também pode discordar de mim, mas o que estão fazendo? Para mim, eles estão queimando o Thiago Kozlowski, assim, no sentido, o Thiago é um bom treinador das categorias de base, ótimo, vinha fazendo um trabalho excelente. Colocaram o Thiago lá, o Thiago está levando um vareio dos treinadores. Não é possível. Outra coisa... Cadê o Evandro? O Evandro Mota não foi contratado para ser o mentor, fazer o trabalho? Aí vai com o trabalho motivacional é legal, mas não define vitória. Não define vitória. Pode dar um ânimo? Pode. Mas normalmente se busca isso quando está desesperado. Você quer mais ânimo, Marcelo Ortiz, do que o cara ter saúde, comer bem, se alimentar bem, treinar no lugar bom, Osmar, receber um dinheiro bom. Alguém tem que perder. E o Coritiba hoje, infelizmente, é o pior time da Série A. É isso que eu estou dizendo. Qual a motivação maior do que essa, Marcelo Ortiz? Não, eu concordo com você, Osmar. Não existe motivação a mais, só que também toda a motivação do mundo não faz você jogar mais do que sabe jogar. Exatamente. E aí, infelizmente, eu tenho que concordar que a formação do elenco do Coritiba, desde o início do ano, esse é o terceiro elenco diferente que tem o Coritiba, foi muito mal feito, inclusive agora nessa terceira vez pela SAF e também com muitos erros. Agora, o grande problema é esse, né? A SAF está ali para comandar o futebol, naturalmente. De boas intenções também, o inferno está cheio, né? Eu não tinha intenção de ficar assim. Só que tem que aparecer, Osmar. Tem que aparecer, porque se não aparece, não fala, acontece o que... Aí são fatos também que eu não concordo, em que pese eu entender que a torcida está muito revoltada, que a torcida está na bronca, que a situação não era o que a gente esperava, nenhum de nós esperávamos, mas eu também não posso concordar que a torcida vá para cima de dirigentes, de jogadores, da forma que tem ocorrido nesse final de semana agora, mais ultimamente. Entendo o torcedor, que a revolta é muito grande, e imagino que o torcedor nunca pensaria que a situação seria como essa, ainda mais ainda aparecendo uma SAF. Só que nada justifica esse tipo de cobrança também, na minha opinião. Concordo em número, gênero e grau com você. Lugar de torcedor é na arquibancada e só. E pronto. Agora, quem está comandando o futebol do Coritiba teria que ter contratado melhor. Falar uma coisa, o que veio de jogador lá de Portugal, hein? Ah, tá louco. E os caras já tudo em final de carreira. Ah, pelo amor de Deus. Vamos investir em jogador jovem também. Mas tudo os caras... Aí, Samaris, foi um grande jogador. Mas você fala, não tem jogador melhor do que o Samaris aqui no Brasil? Francérgio. Francérgio estava disputando a segunda divisão do futebol francês. Futebol francês, a segunda divisão do futebol francês. Ele estava lá no Bordeaux, não estava? Isso.
não é, a segunda divisão do futebol francês é mais forte do que a primeira divisão do futebol brasileiro? Mas peraí, mas que bom trabalho fez o Arthur, com todo respeito a ele, até chegar no Curitiba. Nenhum. Que bom trabalho credenciou ele a imaginar que chegaria e faria um belo trabalho fantástico no Curitiba. Também não, né, Osmar? Então, o problema é esse. Eu acho que o problema já está muito mais além. A SAF errou para mim desde o início. Eu também acho. Algo a acrescentar, Irapitã? Só dizer que em condições normais de temperatura e pressão, Curitiba emplaca essa semana a sua 8ª derrota consecutiva. Ô, louco, você também tá pensando assim, Marcelo Ortiz? São Paulo é favorito? Eu concordo. Não tem como os números, a competição está mostrando isso, e os números não só do brasileiro, mas o desempenho dos times mostra claramente que o São Paulo é favorito.